retomando, viu? Eu fui lá em casa pegar esse broche que todo mundo precisa conhecer de forma maravilhosa. Quem quer conhecer a luz da doutrina, tem que conhecer ele. Descendo para poder trazer o broche a pedidos múltiplos da classe. Depois daquela pregação de domingo. É verdade, é verdade. Viu, João? Não, o pastor Giovanni não vai admitir, mas o coraçãozinho dele depois de domingo, metade já tem uma rosa de Lutero ali. Viu? Eu estava descendo lá em casa, eu estava falando da eutanásia e a distanásia. Eu estava descendo, pensando sobre o que nós falamos, lembrei que tem a ortotanásia. É uma trindade. Eu esqueci que tinha a ortotanásia. A ortotanásia é a morte natural da pessoa. Não morreu porque foi abreviado, não morreu porque foi distendido e finalmente lá terminou. Morreu de condições naturais. Chama-se ortotanásia. Antes de você começar a aula aí, obrigado aí pelo domingo, dia 11, foi lá na igreja também, foi ó. O pessoal gostou lá? Muito, maravilhoso. Gostou lá, Reginaldo? Povo, uma igreja amada. Muito bom, muito bom. Que benção. Louvado seja Deus. Oh, mas eu também, ó, com os fera aí, tem que... Eu vou dizer como Aristóteles disse, só pude ver mais longe porque estive em pé na costa de gigantes. Eu lá no curso de mestrado, quando eu concluí meu mestrado em 2016, eu fui escolhido para ser orador da turma. Aí tá lá os caras lá, tudo doutor e tal, né? E a ralézinha lá estudando, né? Aí eu comecei, como dizia Aristóteles, se pude vir mais longe, é porque eu subi nas costas de gigantes. Gigantes, professor fulano. Gigantes, professor ciclano. Aí eu só vi lágrimas rolando dos professores. Quase que eu ganhei 2 certificados, rapaz. Mestrado e doutorado. Quase que eles me deram um PhD direto, assim, honoris causa. Né? Aí foi legal. Foi... Não, e o pastor Irã, ele está realmente se saboreando, né? Eu vi no status lá na piscininha, só nos coquetéis. No domingo, aniversário da digníssima. Então, muito bem, meus irmãos. Zoado daquela mesa aí. Dando sequência ao nosso arrazoado nessa manhã. De tudo, menos suco e água. Concluindo sobre o zelo de Deus, o zelo por Deus não podia... preste atenção, pessoal, isso aqui é a demanda. O zelo por Deus não podia ser maior que o amor a Deus. Zelo não está no mandamento. Por quê, Vânia? Porque quando a gente ama, o zelo vem junto. Percebe? Quando a Bíblia diz que é para a gente amar a Deus como mandamento, todas as outras coisas boas vêm junto. Então, quando eu tenho zelo à parte de Deus, esse zelo é carnal. Todo zelo é carnal. Por exemplo, eu amo a minha família, então eu zelo por ela. Eu amo meus amigos, então eu zelo por eles. Eu amo a minha igreja, então eu zelo por ela. O zelo só pode ser subproduto do amor e não um zelo à parte. Não existe zelo solitário, não existe zelo que não haja como sendo fruto do amor verdadeiro. Todo zelo de Deus é zelo de amor. E isso foi o que os judeus fizeram. O zelo por Deus não podia ser maior que o amor por Deus. O mandamento não é zelo por Deus, mas sim amar a Deus de todo o coração. De acordo com a cultura judaica, coração tem um sentido de razão. O tripé da fé judaica era
conhecer, entender e acreditar, que é o emuná. Eu já falei para vocês da emuná. Então veja que interessante. Deus não nos ordenou ter zelo. Por quê? Porque o zelo está junto quando a gente ama. Então todo zelo fora do amor é carnal, todo. Todo zelo é carnal. Pois não é o judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente, na carne, mas é judeu o que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, pelo Espírito, não pela letra. E o seu louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Agora aqui, lê para nós, Marcos. A cegueira espiritual é a base para a descrença. As pessoas tropeçam em Cristo, porque Satanás cegou seus olhos para o Evangelho. Pessoas religiosas perdidas não carecem de zelo. Elas carecem de entendimento adequado do Evangelho. Sem conhecimento, o zelo pode nos desviar. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata da doutrina da justificação. Deus nos declarará tão certos quanto Ele é certo somente pela fé. Desculpa. Então veja, a cegueira espiritual é a base para a descrença. E a cegueira espiritual, ela vem porque o zelo tampa a mente, bloqueia a mente. Então isso foi uma coisa que fizeram os judeus não aceitarem Jesus como Messias. E mais, não aceitarem o caminho da fé e da graça como o caminho natural de se chegar a Deus. Os judeus tinham uma visão relativa de sua justiça e eram ignorantes de sua justiça perfeita. Eles tinham um conhecimento parcial de Deus, mas não uma visão adequada de sua natureza, que depende de um tipo particular de salvação. João 5,39 tem uma revelação interessante. Alguém lê para nós João 5,39, por favor? Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que ele disse aí? Examinai as Escrituras. Examinai. O que é examinar? O que é um exame? Esmiuçar é mexer todas as partes envolvidas, levantar todas as pedras. Examinar o quê? Examinar o quê? A Mishnah. Ele não disse examinai a Gemara. Ele disse examinai a Mishnah. Porque a Mishnah fala de quem? Preste atenção, esse versículo é importantíssimo. É importantíssimo para a gente entender tudo que a gente está falando aqui e entender a incredulidade dos judeus. Examinai as Escrituras. Ele está dando a indicação. Se ele disse examinar as Escrituras para uns caras que estudam as Escrituras, tem uma coisa errada. Então vocês não estão estudando as Escrituras, vocês estão estudando os comentários. Em outras palavras, Marquinhos, é como se Jesus estivesse dizendo, se vocês estudassem as Escrituras, vocês iam fazer uma descoberta interessante. Qual? Davi cantou de mim. Moisés falou de mim. Isaías profetizou de mim. Salomão fez poema para mim. Se vocês estudassem a Escritura, vocês me veriam lá. Mas por que eles não viram Jesus? Porque Jesus não está no Gemara. Jesus está no Mishnah. E aí ele vai dizer, olha que palavra forte a dele. Examinai as Escrituras, porque, veja que ele diz, julgais ter nela. Ou seja, olha lá, eles sabiam
os judeus e os mestres judeus sabiam que na Escritura tinha mensagem de vida eterna. Quando ele diz julgais, o que é isso? Julgais ter nela a vida eterna. Vocês, por uma análise, sabem que na Escritura tem vida eterna. O exemplo é Jó, né? O sexto no redentor. Ó, exato. Abraão também. Jesus vai conversar com Nicodemos. Eu preguei lá na sua igreja sobre o Nicodemos, né? João 3. Eu amo esse texto. Esse texto é elucidativo para mim. O Nicodemos vai conversar com Jesus. Quando Jesus fala de coisas espirituais, o Nicodemos não entende nada. Mas o Nicodemos só entende do quê? Das coisas humanas. Estava cheio de comentários. Estava cheio de comentário. Nada de Deus. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, como pastor. Claro. Primeiro, ler várias vezes, né? Um método indutivo, por exemplo, ensina que a gente tem que ler no mínimo 5 vezes para começar a dominar o texto bíblico. Para depois, se a gente não entender somente no texto e a partir do texto, Parte para a tradição dos anciãos. dá uma olhadinha nos comentários. Veja, Para ver se aquilo que você entendeu tem a todos os estudiosos da Bíblia precisam ter comentários. Todos. Mas os comentários ajudam, eles são auxiliares, não são a base. flash secundário. E tem outro detalhe. O melhor comentário que existe, e são vários, eu poderia dizer, os melhores comentários que existem, não pode traduzir toda a Bíblia. Porque se toda a Bíblia for traduzida, ela não é palavra de Deus, é palavra do homem. Sim, Nilton? Não, tem uns comentaristas que é meio furadão. E tem uns que são fubá. Olha lá, hein? Eu fui lá no texto, não tinha nada a ver o texto. Exato. Até citando. Então, o Joel estava falando ali para mim agora sobre essa nova teologia queer. Não tem o queer? Queer. É isso aqui, ó. Queer. Ele não só viu, como invejou e cobiçou. Ele só não tem coragem de usar, mas ele está doidinho para usar. Eu vou te dar um no final do ano, tá? Não, que Calvino, rapaz, vou te dar. A cores foi boa. De manga comprida ainda. Viu? A teologia queer é aquela nova doutrina de demônios que a pessoa não tem sexo nenhum. É uma ameba. Pode ser um dia que ele quiser ser homem, ele é. Um dia que ele quiser ser mulher, ele é. Esse é demônio mesmo. Que é a ideia do pansexualismo. É, o pansexualismo. Ou seja, é a anulação da pessoalidade. Quem é o idealizador disso aí? Satanás. Não, tá, mas usou alguém. Os filósofos. Viu? Ó, o Marcos fez uma pergunta boa. Eu respondi corretamente, mas com um tom sarcástico. Foi Satanás. Mas Satanás usou o começo do século XX, aproximadamente no ano de 1911, uma coisa chamada Escola de Frankfurt. Na Escola de Frankfurt se reuniram uma dezena dos filósofos mais proeminentes da época, principalmente o mais endemoniado, Herbert Marcuse. A contribuição do Herbert Marcuse na Escola de Frankfurt foi o seguinte: vamos desconstruir a heteronormatividade de todos, começando com as crianças. Nós vamos dizer e ensinar que é possível ter pedofilia e zoofilia. Herbert Marcuse.
A contribuição dele na escola de Frankfurt era exatamente desconstruir a heteronormatividade. O mal é interessante e a gente precisa aprender algumas coisas com o mal. Os caras falaram isso há mais de 100 anos atrás. Está acontecendo agora. Por quê? Porque o mal não tem pressa. Ele tem um objetivo, não importa quanto tempo vai levar. Mesmo que eu, que seja um dos idealizadores, não veja. Mas a geração vai ver. Os caras fizeram... Estuda escola. Alguém já ouviu falar da escola de Frankfurt? Ouvi falar. Estudem sobre a escola de Frankfurt. Você está pesquisando aí, Sérgio? Achou aí? Então, a escola de Frankfurt foi soltado os piores demônios para a sociedade. Só tinha filósofos influentes que invadiram as faculdades, as universidades, foram semeando essa semente do mal e está dando fruto agora. A escola de Frankfurt, sabe quem é aluno da escola de Frankfurt? Fernando Henrique Cardoso. Ele é formado na... Porque a escola de Frankfurt, ela continua. Ela tem os caras que vão beber dessas fontes. E geralmente quem vai lá são os socialistas fabianos. Eles vão lá, eles bebem dessa fonte. E vou dizer mais. Um livro que fala muito sobre isso Eu- que eu estava falando. Desejo e Engano, da editora Fiel, que fala todo esse processo. Eu já li esse livro, muito bom. A influência da escola de Frankfurt. Olha o título. O verdadeiro preço da nova tolerância sexual. É o título do livro é Desejo e Engano. Sim. Mas a frase que destaca o livro é justamente isso. Então- Como através da escola de Frankfurt e de outros teólogos, Sim. houve essa revolução. Eles foram se perpetuando na história. Os caras foram deixando discípulos. Desejo e Engano. Então, eles não têm pressa do mal. O mal vai acontecer. Não importa se vai ser na minha geração. O que importa é que é a aliança com o mal. A aliança com o mal é isso aí, dos caras. Então, a gente tem que aprender isso, que a gente tem que ter paciência. O primeiro livro que eu estudei quando eu converti a Cristo, no meu discipulado, meu primeiro livro, eu nem conhecia a Bíblia. O meu pastor me deu um livro para me estudar. Plante uma semente e observa ela crescer. Primeiro livro de discipulado que eu estudei na vida. Plante uma semente e observa ela crescer. Isso é que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a plantar a semente e dar todas as bases para o crescimento, mas vai levar tempo para crescer. É que a gente quer para ontem. E não é assim. Né? Então, viu, respondendo a tua pergunta, foi o diabo. Aí ele usou os seus secretários, lá da escola de Frankfurt. E olha, não pensem, tem muitos políticos brasileiros de fraque e cartola que são da escola de Frankfurt. Tá? Muitos. Gramsci, né, que é um dos grandes teóricos da esquerda também. Sim. Também é da escola de A escola de Frankfurt. Estudem. Howard, Schopenhauer. contemporâneo de Schopenhauer. Inclusive, o Schopenhauer, que foi um filósofo muito interessante, que é da escola de Frankfurt, o Schopenhauer, ele foi um dos caras que ensinou a erística. A erística é a forma de debater mais baixo que existe, porque ele trabalhou as 39 técnicas de debater. E as técnicas que o Schopenhauer apresentou no seu livro sobre erística, é exatamente isso. Ofenda o seu oponente, irrite seu oponente, para que ele perca a linha de raciocínio, fala mentiras sobre o nome dele, porque ele vai ter que perder tempo desconstruindo uma mentira e ele perde a razão do debate. São 39 regras de como vencer um debate do ponto de vista esquerdista. E eles fazem isso. Interrompa quando ele estiver falando. Deixa ele falar por 1 minuto, 2, interrompa o que ele está falando. Ele vai ficar nervoso com isso, ele vai perder a linha de raciocínio.
Schopenhauer. Daqui escola? Estuda escola de Frankfurt. Estuda escola de Frankfurt. Ó, preste atenção. Uma dica legal disso aí, é aqueles vídeos que a Brasil Paralelo faz. É. Eles falam muito sobre essa escola de Frankfurt, a influência dela dentro da sociedade, o método que ela utiliza para destruir o conservadorismo, Isso. a direita, tudo isso. Tudo. E, ó, isso aí eu vi com fonte de estudos pessoais, de escutar. A gente vai aprendendo. Preste atenção. Pastores aqui. Não leiam só a Bíblia. A Bíblia é o seu livro de berço. Ou não, de cabeceira. A Bíblia é o seu livro do qual todos os outros livros têm que estar em cima dela. Não acima dela. Em cima dela. Porque ela é a base. Mas leia o que o inimigo de nossas almas está fazendo por aí. Para que você não seja pego de calça na mão, sem saber, sem ter bala na agulha. Estude essas coisas. Leia sobre isso. Entendeu? Se eu entrar num debate com uma pessoa que começa a fazer essas táticas, eu já vou dizer, ó, a heurística sua não vai funcionar comigo. Acabou. Já desmonta o cara. Percebe? Muito bem. Obrigado, Marcos. Foi muito boa a sua questão. Vamos aqui. Se os judeus estivessem estudando as Escrituras, eles conheceriam o Cristo das Escrituras. Examine. Aliás, o que diz o 40? O João 5,39 é esse. E o 5,40, o que diz? E não quereis vir a mim para terdes vida. E não quereis... Em outras palavras, olha a outra acusação que Jesus faz. Se nas Escrituras, vocês sabem que nas Escrituras tem a vida eterna. Se vocês estudassem as Escrituras, vocês iriam me ver nas Escrituras. Mas o que é, Marcos? 40 ainda? É. E não quereis vir a mim para terdes glória, vida. Ou seja, vocês não querem vir a mim. Olha, preste atenção. O que Jesus está falando aqui, e pessoal, eu sempre falo isso para todo mundo, meus alunos, vocês, leia a Bíblia nos pormenores. Não faça uma leitura dinâmica dela, faça uma leitura contemplativa. Se ele diz assim, e vós não quereis vir a mim, então é uma disposição lúcida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês não querem estudar as Escrituras porque vocês vão me encontrar lá. Como vocês não querem encontrar comigo, ficam usando subterfúgio. É isso que ele está falando. Eu não recebo glória dos homens. Exato. E o pior tipo de incredulidade é saber da verdade, desprezá-la usando outra coisa por tabela. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão usando a Gemara porque vocês não querem admitir que eu sou o Cristo. Eu estou na Mishnah. E vou dizer mais, lá para frente, Calixto, Jesus vai dizer, vocês não me ouvem porque vocês não são meus, vocês pertencem ao diabo que é vosso pai. Acabou. Então, quando você fala bem assim, não, mas eles escolheram a Gemara de maneira errada, é verdade. Só que eles escolheram a Gemara por decisão consciente. Isso que Jesus está dizendo no verso 40. Vocês não querem vir a mim. Vocês não querem vir a mim. É uma decisão. E não querem vir a mim por uma série de razões. Principalmente porque vocês não querem se submeter a Deus. Ponto, acabou. Porque a turma estava toda cheia de dinheiro no bolso, né? Então vamos lá. A justiça humana não pode salvar uma alma. Precisamos da justiça divina. Como o padrão está além da capacidade humana, Deus deve conceder sua justiça como um presente para aquele que crê. Matthew Henry, um famoso teólogo do século XVII. O que ele disse ali, Sérgio? O objetivo do apóstolo nessa parte do capítulo é mostrar uma vasta diferença entre a justiça da lei
é a justiça da fé. E a grande preeminência da Nessa justiça da parte do fé capítulo, sobre a vai lei, mostrar a vasta diferença entre a justiça da lei e a justiça da fé, e a grande preeminência da justiça da fé sobre a da lei, para que ele pudesse induzir e persuadir os judeus a crer em Cristo, agravar a loucura e o pecado da Exatamente. Então, o objetivo do apóstolo é dizer o seguinte, ó, não, a justiça que vocês estão procurando não é uma justiça de Deus. A justiça de Deus e a justiça do homem são diferentes, não apenas em grau, mas também em espécie. A justiça do homem tem sua fonte na capacidade pecaminosa herdada de Adão, que se rebelou contra Deus. A humanidade erigiu uma justiça contra a justiça de Cristo, para que não tivesse que se curvar à sua justiça. A justiça de Deus tem sua fonte no próprio Deus. Não há outro ser como ele. Então preste atenção, gente. Todo esse debate do apóstolo em Romanos com os judeus, ele reflete em toda a humanidade. Porque, por mais que os gentios não cristãos não sejam judeus, mas eles também usam dos mesmos subterfúgios dos judeus com outras questões, que não seja a lei ou a tradição judaica. Porque toda pessoa que rejeita Cristo, que rejeita Deus e que rejeita a oferta de Deus, rejeita pelos mesmos motivos que os judeus. Só que os judeus usavam uma capa religiosa e nós, seres humanos gentios, usamos a religião mais importante no mundo. Qual é? Eu. Essa é a maior religião do mundo. A religião do eu. A egolatria, ou seja, aí você olha, puxa vida, preste atenção, gente, isso é muito importante, ensina isso nas suas comunidades. Quanto mais a pessoa não tem outro meio. Ou é Cristo ou não é. Jesus Cristo não é uma figura neutra na história. Ou a gente ama Jesus Cristo ou odeia Ele. Não tem uma pessoa que gosta dele. Ou odeia Ele ou ama Ele. Ou aceita Ele ou rejeita. Não tem aquela pessoa que vive com Jesus uma relação de amigos. Não tem isso. Ou Ele é Senhor ou Ele não é. É difícil a gente entender isso. Preste atenção. Toda pessoa que não é convertida a Cristo é inimigo de Deus. Inimigo no sentido retórico, não de fato. Ele tem inimizade com Deus. Não tem, mas aquela pessoa é legal, aquela pessoa é gente boa. Ele pode ser uma gente boa socialmente, um amigo, mas espiritualmente falando, tem inimizade com Deus. Ele não é amigo de Deus. Não é amigo de Deus. Pode ser a pessoa mais querida que você tenha, Nilton. E eu tenho. O Romualdo, meu Deus, todo mundo aqui tem amigos que não é cristão. Todos nós temos. E devemos ter amizade com eles. Mas sabe de uma coisa? Todos esses amigos nossos que não são convertidos a Cristo são inimigos de Deus. Por que são inimigos de Deus? Porque vivem em rebelião contra Deus. De maneira consciente? Não. De maneira inconsciente. Cega, mas praticando inimizade com Deus. Por isso que a gente tem que amá-los. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho para eles. Por isso que a gente tem que apresentar o Cristo para eles. Porque eles estão em rebelião contra Deus. E outrora fomos assim. Nós nos rebelamos contra a rebelião. Pastor, você estava falando do apóstolo Paulo na questão de ele falava que entendia o que os opositores a ele estavam pensando que ele já foi assim. Nós também temos isso, né? Porque claro. Nós nascemos no berço evangélico, então tem muita coisa que você entende a resistência das pessoas que vão se pregar. Vou dar um exemplo aqui prático disso aí. Você pega uma pessoa que nasceu no catolicismo. E ele é católico assim. Ele não é nem cristão, ele é católico. Praticante, tradicional. Ele segue os ritos, segue o cerimonialismo, ele ama o catolicismo, ele para o católico, eu não estou dizendo que não tem gente salva no catolicismo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo um exemplo de um católico
que não é cristão. Porque o católico cristão não é muito católico, não. Exato. Ele não é. Ele ainda está. Tem coisas que ele precisa definir. Mas ele não está totalmente lá. Ele tá em transição, vamos dizer assim. Então, você pega um católico mesmo, de rezar para a imagem, pega todos aqueles ritos católicos, o cara faz tudo aquilo. Aí um dia o Espírito Santo invade o coração dele, ele se converte a Cristo. Aquela cegueira religiosa é desfeita. Cai por terra, a estrada de Damasco pegou o cara. Entendeu? Aí só para deixar os caras meio curiosos, fala assim, ô João, você precisa ser pego pela estrada de Damasco, hein? Quando a estrada de Damasco pegou o cara vai olhar para o outro que é católico como ele era e vai dizer assim, ó, eu sei exatamente o que você pensa. Eu sei exatamente o que você crê, e o que você crê está errado. Ah, você não pode dizer isso. Posso sim, porque eu estive do seu lado. Eu, por exemplo, eu não posso dizer o que um católico pensa, porque eu nunca fui católico. Mas eu posso dizer o que um espírita pensa, porque eu era espírita. A minha mãe era médium. Nossa casa tinha um centro de invocação de demônios, eu participava até os 17 anos, eu sei como funciona aquilo, conheço as músicas que eles cantavam. Então eu posso chegar para um espírita praticante e dizer, você está em profundas trevas. Não, você não pode dizer isso. Posso, porque eu estive do teu lado. Eu estive desse lado que você está. Percebe? Como também, né, esclarecer, existe evangélicos ímpios. Evangélicos que não são cristãos. Veja, nós estamos falando do quê? O que eu estou falando até agora? Eu estou falando de pessoas que estão presas a um sistema que qualquer um usa esse sistema, religioso ou não, mas não é diferente do que o judeu usava. Qualquer um. Ok? Mas aí, Giovanni, eu já comecei falando disso aqui, ó. Eu já meti a borracha na gente. Porque o juiz tem que começar em nós. Eu já comecei a borracha com a gente. Continuando. Igual Deus faz, né? O juiz começa na casa dele. A palavra justiça é usada 35 vezes em 30 versículos do livro de Romanos. E é a palavra de kaiosune. Ela se refere ao padrão de conduta que Deus requer de toda a humanidade. Já falei isso para vocês. Qual é a justiça de Deus? Seja perfeito. Não, eu não tenho condição de ser perfeito. Então você vai morrer. Não, mas eu não quero morrer. Aí Deus fala, mas eu também não quero que você morra. Então meu filho vai morrer no teu lugar. Isso é a justiça de Deus. Que se revela no Evangelho de fé em fé. Como ele bem ilustrou. Ele que está lá nos céus, de braços abertos me esperando. Ele que trouxe luz à Europa em trevas. A luz da Europa foi ele. Sofreu demais, hein? Essa conduta só pode ser produzida pelo Espírito Santo de Deus. Falando do Lutero, por que ele pôde atacar toda a dogmatismo católico? Ele estava lá. Ele sabia tudo. Está tudo errado aí, meu. Muda isso aí. Entendeu? Muda. O Lutero dizia, bom, algumas coisas pode conservar, mas a teologia tem que mudar. Por exemplo, a única coisa que ele conservou foi a liturgia. Por isso que os pastores luteranos, os outros luteranos que não nós, que nós somos a luz, né? Eles usam vela no altar, usam batina. Por quê? O Lutero não queria acabar com a liturgia, só na teologia. O luterano é como as igrejas renovadas, vai se renovando, né? Algumas questões que não... Por aí.
Agora, esse versículo que Paulo diz aqui é muito interessante. Capítulo 10, versículo de número 4. O que diz lá? Porque o fim da lei é Cristo. Alguém vai ler para nós aqui, por favor? Esse slide? Leia para nós aí. Veja, esse versículo que o apóstolo escreve é uma bomba atômica para o conservadorismo judeu errado. Continua lá. Cristo é o fim da lei. Jesus é o fim da lei para aqueles que creem. A lei termina para o crente no sentido de que nossa obediência à lei não é mais a base para o nosso relacionamento com Deus. A lei não chegou ao fim no sentido de não mais refletir o padrão de Deus, ou não mais nos mostrar nossa necessidade de um Salvador. O fim da lei é Cristo. O grego enfatiza a palavra fim, enfatizando que Cristo encerrou a busca do homem pela justiça, porque ele cumpriu completamente a justiça da lei. A palavra fim no grego significa não tem mais outras. Não é um fim que tem um recomeço ali na frente. Quando a Bíblia diz lá, porque o fim da lei é Cristo, ou seja, é o último, é o ponto final. No grego é esse sentido, é o ponto final, não tem mais continuidade. Acabou ali. Não tem mais. Jesus encerrou as exigências da lei. Por que o fim da lei é Cristo, Joel? Porque o único ser humano conseguiu satisfazer. Preste atenção. Olha que coisa interessante. Então aqui nós temos um regramento. Deixa eu dar um exemplo bem fraquinho. Muito fraquinho, mas só para lançar luz ao que eu vou dizer. Vocês assistiram, eu já falei dessa referência desse filme e vou falar de novo, porque esse filme é lindo demais. Indiana Jones e a Última Cruzada. A parte final desse filme é a mais linda, porque tem três obstáculos para chegar no cálice. Não é isso aí? O Santo Graal. É o Santo Graal. Aí, primeiro, vem a espada e decapita as pessoas. Se ele passar nesse primeiro, tem o segundo, né, que é pisar nas letras iniciais do nome de Deus. E a terceira é usar a fé para poder chegar até a caverna que tem o cálice. Então, são 3 fases impossíveis de uma pessoa qualquer passar. E todo mundo que vai tentar pegar o Graal já fica na primeira fase. Tanto é que você vê lá na cena do filme, quando o soldado vai indo, ele vê um monte de corpos, esqueletos, de pessoas que tentaram ter acesso ao Graal, mas não passaram da primeira fase. Depois que o Indiana Jones, o herói do filme, passa na primeira, passa na segunda e passa na terceira, o que acontece com todo mundo que estava lá? Entraram. Por quê? Não tinha mais obstáculo. Porque alguém venceu os obstáculos, cumpriu os obstáculos. Quando você para fazer uma comparação com a lei, é mais ou menos isso. Todos os seres humanos quiseram alcançar a Deus através da lei. Todos morreram no caminho. Aí vem um ser humano que não tem da linhagem de Adão, que não foi concebido por sêmen humano de José. Vem um ser humano que ocupa o ventre de Maria de maneira sobrenatural, ilocal e incompreensível. Nasce de uma virgem, cresce de maneira sobrenatural, vive de maneira sobrenatural, não peca, cumpre todas as exigências da lei, todas. Bom, agora não precisa mais. Por quê? Porque um ser humano cumpriu
todas as exigências da lei. Ou, em outras palavras, não precisa mais de lei porque ela foi vencida.